Bora lá. Deixa eu achar essa aula. Nessa trajetória, meus amigos, a gente já viu a absorção, a depuração de fármacos. Chegou a hora da gente entrar, então, na farmacodinâmica. Os primeiros conceitos que vocês viram, e vocês já viram também esse conceito de farmacodinâmica com o professor Gabriel, mas os primeiros conceitos que a gente viu aí, no que diz respeito... Professor Gabriel não, professor Igor, né? Os primeiros conceitos que vocês viram tinham mais a ver com a farmacocinética, que é o que o corpo faz com o fármaco. E aí, depois comigo, ainda farmacocinética. A absorção e a depuração. Agora, vamos para a farmacodinâmica. Vamos ver o que o fármaco faz com o corpo. Só que de uma forma bem geral. Mas eu coloquei alguns exemplos aí de mecanismos de ação para a gente já discutir os fármacos do dia a dia. Por mais que você vá estudar especificamente esses fármacos ao longo das outras farmacologias, eu já quis colocar isso agora, porque no seu dia a dia você já vai poder discutir isso. E só essa prática que vai te levar a memorizar esses efeitos farmacológicos, a farmacodinâmica. Lembrando sempre que, quando você tiver dúvida em algum medicamento, quando você precisar orientar algum paciente, você já pode acessar lá o bulário da Anvisa e buscar a bula do profissional, tá? Vai ter uma questão no questionário que você vai precisar fazer isso. Buscar a bula do profissional. Partamos então para as interações entre fármaco e receptor e a farmacodinâmica. Para que o fármaco exerça efeito, ele precisa se encontrar com o receptor. Existem fármacos que não atuam em receptores. Por exemplo, quando o paciente está com uma indigestão. Lá na bioquímica, e é bom que agora eu sei que tem gente que não fez bioquímica comigo, mas lá na bioquímica a gente viu o mecanismo de ação do sal de fruta. Né? Por que que o sal de fruta... Como que o sal de fruta atua? Então, como o estômago é muito ácido, aquele alimento que está ali sendo digerido no estômago, quando vai para o intestino, precisa aumentar o pH. O pâncreas é que faz esse aumento de pH. O pâncreas joga bicarbonato lá nesse bolo alimentar para aumentar o pH dele. Se o pâncreas não produz bicarbonato suficiente, o alimento fica parado ali. É o que a gente chama de má digestão. E aí, os fármacos que têm bicarbonato na sua constituição, alguns têm hidróxido de alumínio, é o famoso leite de magnésia, né? Hidróxido de magnésio. Eles interagem ali com esses alimentos que estão sendo digeridos e promovem esse aumento de pH para que o alimento possa chegar no intestino. Se ele chega ácido no intestino, a coisa se complica demais, porque as enzimas intestinais não funcionam num pH ácido, sobretudo o pH estomacal. Mas a grande maioria dos fármacos que nós estudamos tem receptores endógenos, irão interagir com esses receptores. Então, qual que é o resumo aí dessas interações fármaco-receptor e da farmacodinâmica? A farmacodinâmica descreve as ações dos fármacos no organismo e as influências das suas concentrações na magnitude das respostas. A maioria dos fármacos exerce seus efeitos
desejados ou indesejados, interagindo com receptores. Quem que são esses receptores? Macromoléculas-alvo especializadas presentes na superfície ou no interior da célula. Então são proteínas, são canais iônicos, são proteínas que estão na superfície da célula, na membrana, podem ser proteínas que estão dentro da célula, e eu vou mostrar esses exemplos para vocês. O complexo fármaco-receptor inicia alterações na atividade bioquímica. Então, por isso que a bioquímica é um pré-requisito para farmacologia 1 e para diversas disciplinas, né, ao longo do curso. Então, essa interação inicia alterações na atividade bioquímica e ou molecular da célula por meio de um processo denominado transdução de sinal. Então, essa interação entre o fármaco e receptor, quando acontece, inicia o que é chamado de transdução de sinal. São os efeitos bioquímicos desencadeados por meio dessa ligação. O que você tem que pensar é que as proteínas, que são os principais alvos, elas, como a gente viu na bioquímica, e como quem não viu na bioquímica comigo tem que imaginar, elas funcionam como nanorobôs, né? Então, uma proteína tem lá a sua estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional, quando se encontra com outras cargas, ela se altera. Isso provoca mudanças conformacionais na proteína. Vou te dar um exemplo. Um ovo. Quando você frita um ovo, a clara no ovo cru é transparente. A partir do momento que ela encosta na panela, ela fica branca, né? Por quê? Porque as proteínas que constituem a clara mudam sua conformação tridimensional por conta do aquecimento. Então, quando a clara do ovo se aquece, as proteínas mudam de cor, isso altera a passagem da luz ali naquela substância rica em proteínas. E ela muda de cor, tá? Isso acontece por conta do calor, que é o que a gente chama de desnaturação da proteína? Sim. Isso acontece por conta de mudanças no pH? Sim. A gente começou a aula falando do efeito farmacológico do bicarbonato, do hidróxido de alumínio. Então, por que tem que alterar o pH para esse bolo alimentar sair do estômago e chegar no intestino? Porque as enzimas intestinais só funcionam em pH alcalino, pH básico. E é aí que, se esse pH continuar ácido, esse bolo alimentar veio lá do estômago num pH 2, essas enzimas não funcionam, ok? E também os ligantes que interagem com essas proteínas mudam a sua conformação. Aqui na figura, o reconhecimento de um fármaco pelo receptor, iniciando uma resposta biológica. Então nós temos aqui, o receptor que está lá na superfície de uma célula, quando ele não está ocupado, ele não influencia os processos intracelulares. Vejam que o receptor tem aqui um sítio de ligação. Vem o fármaco e interage com esse sítio de ligação. Os receptores ligados com agonistas são ativados. Eles têm as propriedades físicas e químicas alteradas, as quais levam a interações com moléculas celulares a produzir a resposta biológica. Então, quando o fármaco se liga, o receptor sofre transformações. Vejam que aqui todas essas proteínas estão juntinhas, né? Aqui elas já estão elas estão alteradas, né? Tem uma proteína aqui, por exemplo, que mudou totalmente a sua conformação, né? E isso é o que acontece quando o receptor se ativa. E aí ocorre a transdução de sinal, que vai desencadear uma resposta biológica. Então, é preciso entender que agonistas é um termo que vocês já cansaram de ver também, eles promovem a mesma transdução de sinal que o ligante natural daquele receptor.
O antagonista, quando ele se liga aqui, ele simplesmente ocupa esse local. O antagonista, então, ocupa o local e o receptor continua inativo. Por isso que a substância recebe o nome de antagonista. Então, nunca se esqueçam disso. Isso vai ser importante para que você interprete as bulas do profissional posteriormente, para que você estude farmacologia associada às outras disciplinas, tá? Então, é preciso guardar esse conceito de agonista e antagonista. Vamos falar mais especificamente do complexo fármaco-receptor. As células têm muitos tipos de receptores diferentes, cada qual específico para um agonista particular e produzindo uma resposta única. Isso é o que me deixa mais perplexo em relação à vida, né? Como é que pode, dentro de uma célula, uma organização tão grande? Se você pegar as imagens aí no YouTube daquele Eldorado do Carajás, a mineração que ocorreu no Brasil, uma vista aérea, todos aqueles garimpeiros trabalhando junto, um levando sacos com pedras, que possivelmente tem ouro na composição para um lugar, os outros descendo com as ferramentas, alguns garimpando, outros descansando, etc. Aquela bagunça toda organizada. A célula também é esse caos, só que um caos extremamente organizado, extremamente refinado, né? E fármacos podem interagir com apenas um receptor, uma proteína dentro de uma célula que tem toda aquela complexidade proteica e bioquímica. As membranas das células cardíacas, por exemplo, contêm receptores beta que ligam e respondem à epinefrina. A epinefrina é o nome técnico da adrenalina, ou norepinefrina, bem como receptores muscarínicos específicos para a acetilcolina. Nossa, professor, que nome estranho, muscarínicos. Sim, muscarínicos. Sempre que você se perguntar por que os nomes que são dados na farmacologia, você tem que ir atrás do termo, né? Muscarínicos. Quem é que são os receptores muscarínicos? Por que eles se chamam muscarínicos? Eles são receptores acoplados à proteína G, que nós veremos na aula de hoje também, presentes no corpo humano e animal, são estimulados pela acetilcolina. Poderia falar, por exemplo, receptores colinérgicos? Sim, daria para falar, porque eles são estimulados pela acetilcolina. Mas quando esses receptores foram estudados pela primeira vez, eles foram estudados usando um produto natural derivado desse fungo, Amanita muscaria. E aí extraíram esse composto do fungo Amanita muscaria, deram o nome de muscarina, e aí quando utilizaram essa substância para estudar os tecidos do nosso corpo, esses receptores interagiam com a muscarina. Então deram o nome de receptores muscarínicos, beleza? Mas são receptores que interagem com a acetilcolina. Não precisa decorar, é só questão de conhecimento e para apresentar para vocês como é que a gente estuda a farmacologia. E aí existem vários receptores nessa célula. Essas distintas populações de receptores interagem de modo dinâmico para controlar funções vitais do coração. Então, no coração tem receptores beta, tem receptores alfa. O mesmo receptor beta, uma estrutura proteica semelhante ao receptor beta cardíaco, existe no pulmão e assim por diante. É aqui que eu já queria abrir o primeiro parênteses dessa aula. Onde é que você vai encontrar os exemplos disso no seu dia a dia, na sua família? Com certeza, você conhece alguém que utiliza algum fármaco que é beta-bloqueador. Você já ouviu falar disso, né? E aí eu queria mostrar para vocês como é que funcionam os receptores beta-adrenérgicos, que existem no coração, no pulmão, tá?
Esses receptores foram descobertos empiricamente, então lá por tentativa e erro. Em 1896, Oliver e Schaefer descobriram que a injeção de extratos da suprarrenal causavam um aumento da pressão arterial. Então o jeito de estudar na época era bem bruto, né, pessoal? Eles pegavam os extratos da suprarrenal, que é aquela glândula que fica ali em cima do rim, tá? Macerava aquela glândula, talvez congelasse com nitrogênio líquido, macerava, aí misturava com etanol, retirava esse etanol, evaporava o etanol, solubilizava aquilo em uma solução salina, por exemplo, e aí aplicava intravenoso. E aí via o que acontecia, né, com aquele paciente. E eles perceberam que isso aumentava a pressão arterial. Como essa glândula suprarrenal tinha o nome de adrenal na época, eles deram um nome para essa substância que eleva a pressão arterial, adrenalina. E o nome técnico dela hoje é epinefrina. Tá? Porque depois que ela foi isolada, e as coisas não tinham correspondência uma com a outra, né? O pessoal que isolou é diferente do Oliver e Schaefer, eles puseram esse nome de epinefrina. Então ela foi isolada posteriormente dos extratos aí da suprarrenal. A adrenalina e epinefrina, por sua vez, causa vasoconstrição, um efeito predominante que, juntamente com as ações no coração, aumenta a pressão arterial. Só que a mesma substância, lá no pulmão, causa uma vasodilatação. Então, dependendo do receptor que é estimulado, a transdução do sinal desencadeia ações biológicas, fisiológicas diferentes. Então, vejam a versatilidade que o nosso organismo tem. Mesmo que seja um composto, um único composto, o estimulador, o fármaco, o ligante endógeno, que interage com diferentes receptores até da mesma família, nós temos efeitos diferentes. Como que você vai se lembrar desse exemplo? Esse exemplo que eu estou dando agora. Você já ouviu falar do Berotec, né? Conhece alguém também que já usou o Berotec. O Berotec é um fármaco que serve para o tratamento da asma. Então, o paciente que tem dificuldade de respirar, ele fazia o uso do Berotec pulmonar, e aí lá no pulmão ocorria uma vasodilatação. Os brônquios também se dilatavam, né? E o paciente conseguia respirar melhor. Esse mesmo paciente podia ter qual efeito adverso? Taquicardia. Taquicardia. Isso aí. Principalmente. Eu usei muito isso. Então, por quê? O receptor beta adrenérgico, que é estimulado pelo Berotec lá no pulmão, é da mesma família do receptor beta adrenérgico lá do coração. E o Berotec não era seletivo apenas para o receptor beta pulmonar. Então ele acabava estimulando o receptor beta adrenérgico lá no coração. E, professor, pois não? Mesmo com esses efeitos adversos, eu ainda percebo que muito médico passa mais ele do que o próprio medicamento para tratamento, tipo um Seretide, um Helval, uma coisa assim, sabe? Sim. Passa muito mais o Berotec, sendo que o negócio é efeito ali paliativo, é 4 horas. E nem está sendo fabricado mais, né? E mesmo assim continuam prescrevendo. Aí agora eles prescrevem Aerolinha, Aerodine e assim vai. Mas é porque eles não fazem farmacologia igual a gente. Não tem essa interação com o medicamento, né? Não se renovam, não estudam. Não... Então, na farmácia a gente pega várias prescrições de Berotec e não está sendo fabricado mais, né? Mas essa é a questão. É o estímulo de um receptor da mesma família nos diferentes órgãos. Agora pensa comigo. O Berotec ele está agindo no mesmo receptor adrenérgico, beta-adrenérgico, que é o receptor também que interage com a adrenalina. O nosso corpo é assim por quê? Porque se você estiver saindo da UBM 11 horas da noite e alguém tentar te assaltar aqui na rua,
vai ser liberada a adrenalina das suas adrenais, epinefrina das suas suprarrenais, né? E aí você vai se preparar para uma situação de luta ou fuga. Esse é o hormônio do estresse, né? Imagina você, se você não tivesse uma transdução de sinal que desencadeasse efeitos bioquímicos diferentes. Vamos dizer que você contraísse o pulmão, você com a adrenalina, ocorresse uma vasodilatação nos vasos do pulmão e uma vasodilatação do coração. Ia adiantar você ter um volume maior dentro do pulmão para poder absorver oxigênio se você tivesse uma diminuição do débito cardíaco, se o coração contraísse mais devagar e aí sua pressão arterial diminuísse? Então você ia ficar respirando e não ia chegar oxigênio nas suas células, porque o coração bateria mais lentamente. Então o nosso corpo é tão perfeito que quando a adrenalina entra em cena, tudo funciona para aumentar a pressão arterial, ao passo que ocorre uma broncodilatação para aumentar a oxigenação do sangue e oxigênio chegar nas suas células, principalmente nas células musculares. O seu fígado vai promover a quebra do glicogênio para liberar mais glicose na corrente sanguínea e, devido a isso, mais energia estará disponível lá nos seus músculos para ser utilizada, né? E aí você vai conseguir correr, vai conseguir lutar. Então, quando a gente incorpora esse efeito, que é algo completamente natural de se memorizar, né? Porque você pode pensar nisso, nessa situação de luta ou fuga, você pode imaginar lá na Idade das Cavernas a mesma coisa, se você tivesse que caçar e se deparasse com um tigre dente de sabre, né? E por conta disso você vai conseguir entender melhor essa situação. Então, a gente se aproveita aqui na farmacologia do que já existe, né? Do que já acontece no nosso corpo. Então, a farmacodinâmica é nada mais, nada menos do que imitar algum receptor endógeno que já atua ou inibir um receptor endógeno que pode estar desempenhando um importante papel na doença. Os beta-bloqueadores inibem os receptores beta cardíacos, porque a longo prazo o hipertenso tem sérios problemas cardíacos. Imagina que você começa a ir para a academia amanhã. Conforme você malha, o que acontece com seus músculos? Hipertrofia, né? No coração do hipertenso também vai ocorrer uma hipertrofia. Então a musculatura cardíaca aumenta o seu volume, aumentam as fibras, né? Ocorrerão danos nessas fibras, esses danos cicatrizam e ele vai aumentando o tamanho do coração. Só que ao passo que esse tamanho aumenta, o volume interno do coração diminui. Então esse paciente que é hipertenso, no longo prazo, ele perde esse coração. Ou fica muito vulnerável a problemas cardíacos. Então o uso do beta-bloqueador nos pacientes hipertensos é para reduzir a pressão arterial? Sim. Mas a utilização mais importante, o motivo mais importante da utilização desses medicamentos é impedir essa hipertrofia, preservar a musculatura cardíaca a longo prazo. Não faz sentido? Aqui, alguns filmes que também entram no plantel de situações que facilitam com que você memorize essas informações. Aí o primeiro filme é o Pulp Fiction, de 1994, do Quentin Tarantino, em que o Vincent Vega, que é interpretado aí pelo John Travolta, enterra uma injeção de adrenalina no coração de Mia Wallace, que é vivida pela Uma Thurman. Então ela teve uma parada cardíaca e aí um dos personagens já tinha em casa uma injeção com adrenalina, já preparada caso isso acontecesse,
E aí eles utilizaram essa injeção de adrenalina no coração. Por quê? Porque a adrenalina é um estimulante beta cardíaco. Por isso que o receptor chama beta-adrenérgico. Os nomes dos receptores estão associados aos ligantes que são agonistas desses mesmos receptores. Tá? Tem o outro filme aí também, ó, a Adrenalina 1 e a Adrenalina 2, desse outro ator. E a adrenalina é o hormônio liberado quando o indivíduo está numa situação de luta ou fuga. Então, como nesse filme aí tem essa situação o tempo todo, ele fica o tempo todo sob efeito da adrenalina, né? Porque no coração, a epinefrina causa um estímulo da contratilidade, aumenta os batimentos. Nos vasos da musculatura lisa, há uma vasodilatação. Então, veja, o mesmo ligante promovendo num músculo contração, no outro músculo dilatação. É por isso que a musculatura lisa do pulmão relaxa e a musculatura esquelética cardíaca do coração contrai. E esses efeitos são tudo que você precisa numa situação de luta ou fuga. Então, partindo desses exemplos, eu tenho uma tabela aqui para mostrar para vocês. Essa tabela demonstra a presença desses receptores adrenérgicos nos diferentes tecidos e o que acontece quando esses receptores são estimulados, tá? Então, olha os vasos sanguíneos que têm uma vasculatura lisa. Quando o receptor alfa-1 é estimulado, eles sofrem constrição. Quando o estímulo é em alfa-2, eles podem sofrer constrição ou dilatação. Então, alguns vasos que têm músculos lisos vão contrair, outros serão dilatados. Por que o mesmo receptor vai promover esses efeitos diferentes? Depende da região do corpo onde esse receptor está. E a transdução de sinal que a estimulação desse receptor desencadeia é diferente de acordo com a célula em que ele está também. Tá? Se o receptor beta-2 dos vasos for estimulado, esses vasos também, a musculatura lisa desses vasos, dilata. É onde o bloqueio de receptores alfa causa uma vasodilatação. Então, existem fármacos que vêm e bloqueiam alfa. E a musculatura lisa dos vasos sanguíneos se dilata. Então, tem alguns antihipertensivos que são bloqueadores alfa. Tem uma função também de bloquear alfa na sua composição. Olha os brônquios. Se eu estimulo beta-2 nos brônquios, ocorre o quê? Dilatação. É aqui que entra o Berotec. O Berotec é estimulante beta-pulmonar, que causa vasodilatação nesse órgão. Por que o estímulo beta-adrenérgico causa uma vasodilatação nos brônquios? Porque a adrenalina, naturalmente, quando é liberada no sangue, faz esse mesmo efeito lá no pulmão, para te preparar para uma situação de luta ou fuga. Então a gente se apodera desse mecanismo e faz um fármaco que tem a mesma função. É um agonista beta-pulmonar. Beleza? No coração já é diferente, ó. O estímulo beta causa um aumento da frequência cardíaca e o aumento da força de contração. Vamos ver no coração? Olha aqui, ó, coração. O estímulo beta causa um aumento da frequência cardíaca e um aumento da força de contração. Por quê? Porque a adrenalina no coração quer que você aumente sua pressão arterial, para que esse sangue que foi oxigenado lá no pulmão se espalhe mais rapidamente pelo seu corpo inteiro, para que você tenha uma fonte de oxigênio nas células para que elas gerem energia. Vou lembrar novamente a bioquímica. Lá na bioquímica, a gente viu que na célula tem duas opções de produzir energia.
Uma é a glicólise, que acontece no citoplasma. A outra depende da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Só que a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que produz muito mais energia, inclusive, do que a glicólise, ela só funciona quando tem... Isso mesmo, sabia que vocês iam se lembrar. Ela só funciona quando tem oxigênio. Eu percebi que, como vocês se lembram bastante da disciplina do semestre retrasado. Muito, professor. Então, hora, né, de receber esse estímulo aí, acessar essa memória, e agora você tem mais uma chance de se lembrar disso daqui para frente. Então vejam como é que está tudo conectado. Ó. Na célula, duas formas de produzir energia. Uma é a citoplasmática, que é a glicólise. Então a glicose entra na célula, ela é fosforilada, ligada ao fosfato, vira uma glicose 6-fosfato. Depois ela é isomerizada numa frutose 6-fosfato. Depois ligam outro fosfato no carbono 1, vira frutose 1,6-bifosfato. Essa é a etapa preparatória da glicólise. E depois que a glicólise acontece, eu tenho duas moléculas de piruvato. O piruvato, por sua vez, vai para a mitocôndria, né? E na mitocôndria também ocorre a geração de energia utilizando a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Na glicólise, eu já tenho um saldo de ATPs sendo produzidos. Aí eu te pergunto, você gosta de beber, né? Alguém falou aí, por isso que eu bebo hoje. Como é que a gente faz a levedura produzir o etanol, que a gente gosta tanto? Para que eu consiga fermentar, vamos dizer que eu queria fazer cerveja artesanal, né? Eu vou colocar a levedura lá no fermentador e eu tenho que eliminar completamente o oxigênio que está ali dentro do fermentador. Porque aí eu forço a levedura a fazer simplesmente a glicólise para gerar energia. Porque se tiver oxigênio, a levedura vai produzir o piruvato vai lá para a mitocôndria como acetil, coenzima A. Na presença de oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons vai funcionar e o produto disso é água, H2O. E gera muito mais energia para a célula mitocondrial, que é eucariótica, assim como a nossa célula também. Então, isso que a gente viu lá na bioquímica, a necessidade do oxigênio para que a mitocôndria funcione, é para que o oxigênio seja o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. E a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, vocês já sabem, ela é usada para bombear os prótons aqui para o espaço intermembrana, cria um gradiente de prótons, portanto, em direção à matriz mitocondrial. Na hora que esses prótons entram, o que acontece com a ATP sintase? Giram as pás da ATP sintase, a proteína responsável por sintetizar o ATP. Sem oxigênio, vamos voltar lá para o exemplo da cachaça, da cerveja artesanal, do vinho. Então, quando essa levedura está lá, junto com uma fonte de açúcar, e eu retiro completamente o oxigênio, ela só fará glicólise, 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 glicólise. Só que tem uma hora que acumula tanto piruvato nessa célula mitocondrial que esse acúmulo de piruvato impede que a glicólise continue funcionando. A mesma coisa acontece, por exemplo, contigo se você estiver fazendo bolo. Vai ter um aniversário, aí você vai fazer vários bolos lá para o aniversário. Aí você vai fazendo bolo. Aí vai ter bolo em cima da sua mesa, em cima da geladeira, em cima da pia, em cima das cadeiras da mesa, bolo em cima do sofá, você vai fazer bolo pra caramba. Chega um momento que aquele tanto de bolo já
encheu demais, não tem mais lugar onde colocar a bolo. Aí você tem que parar de fazer, né? A mesma coisa acontece na levedura nessa situação. Só que, o que a levedura faz? Para voltar a ocorrer a glicólise, ela transforma o piruvato em etanol. E aí, o etanol é criado dentro daquela solução lá, de cevada, de uva, de arroz ou de garapa, né? A garapa da cana. Nas nossas células, musculares principalmente, esse paciente que começou a malhar ontem, o que vai acontecer com ele hoje? Como não tinha irrigação suficiente nas células desse indivíduo, pouco oxigênio chegava lá, a célula dele muscular foi obrigada a fazer glicólise. Aí vai acumular piruvato. O que a nossa célula faz? Ela transforma o piruvato em lactato ou ácido lático. Isso acaba diminuindo o pH das células musculares. Por isso que a gente sente aquelas dores musculares depois de colocar os músculos para trabalhar, estando sedentários. Breve revisão de bioquímica para vocês. Por quê? Isso aqui está completamente conectado ao fato de que a adrenalina, quando atua, ela aumenta a sua pressão arterial e aumenta o seu volume pulmonar, para que mais oxigênio chegue no sangue. Com o aumento da pressão arterial, mais sangue irrigando os tecidos, então aumenta o débito cardíaco, para que os seus músculos possam produzir energia pela via mitocondrial, que é muito mais eficiente na geração de ATP do que a glicólise. Tá? É por isso que a bioquímica é um pré-requisito da farmacologia. Se você guardar isso aqui, o funcionamento da célula, o mecanismo de ação da adrenalina vem mais fácil. É mais fácil de você decorar isso. Estou falando isso para vocês de cabeça. Por quê? Porque essa é a grande vantagem da bioquímica. As coisas nunca mudam. Um degrau que você sobe na bioquímica vai servir para várias disciplinas, né? Então, reforço aí. Podem voltar para a bioquímica para revisar isso, porque vai ajudar bastante na farmacologia. Tá? Então, vamos lá. O coração, quando eu tenho um estímulo beta, aumenta a frequência cardíaca. Então, digamos que eu uso um beta-bloqueador. Só que o beta-bloqueador, ele não é seletivo. Ele bloqueia o receptor beta cardíaco e vai bloquear o receptor beta pulmonar. Se eu bloqueio o receptor beta pulmonar, eu tenho o contrário da dilatação. Eu tenho constrição. Então, vamos dizer que aquele paciente hipertenso toma o propranolol. O propranolol é um bloqueador beta não seletivo. Então, ele bloqueia o receptor beta do coração. Ótimo, beleza. Reduz um pouquinho a pressão arterial e preserva o coração a longo prazo. Só que ele vai lá e bloqueia o receptor beta pulmonar também. Aí ele fica reclamando para você que está com falta de ar, o paciente. E aí você pergunta, mas o que aconteceu? O senhor toma algum medicamento? O senhor fez uso de algum medicamento hoje? Ele fala, não, eu tomo. Só que eu tive um estresse lá em casa e minha pressão subiu demais, aí eu pus o medicamento embaixo da língua. Qual o medicamento, senhor? Propranolol. Aí você vai lá na bula do profissional do propranolol. Quando você for na bula do profissional do propranolol, você vai encontrar algumas informações importantes. Por exemplo, essa aqui, ó, broncoespasmo. Então, o propranolol pode causar broncoespasmo. Aí você vai ler, ó. O broncoespasmo é falta de ar. Como que eu ajudo esse paciente, então? Porque o que deve ter acontecido é que o bloqueio beta-adrenérgico cardíaco também está bloqueando o receptor beta
pulmonar. Por que isso aconteceu? Que a via de administração que o paciente usou foi a via sublingual. Então, a dose de propranolol circulante era maior que a dose terapêutica. Nesse ponto da disciplina, você já tem que inferir isso dessa situação problema. Tá? Então, o paciente ficou nervoso, sentiu a pressão aumentar. Lá no começo, vocês viram via de administração. Então, em vez de usar a via de administração oral, aquele medicamento foi preparado para uma administração oral, que tem o metabolismo de primeira passagem, que já diminui consideravelmente a concentração plasmática do fármaco. Em vez de usar essa via, ele utilizou a via sublingual. Ou seja, a dose absorvida é muito maior do que a dose terapêutica, porque a via de administração foi diferente. Ok. Esse talvez seja o problema da falta de ar, nesse caso. Ou não, tomou pela via oral mesmo. Será que não é interessante, então, diminuir a dose? Será que a dose está adequada? Nesse ponto da disciplina, você tem que pensar o seguinte: bom, será que existe algum problema hepático nesse paciente? Tem quantos anos que o senhor não faz um exame de sangue para verificar a função hepática? O senhor faz uso de etanol constantemente? Porque o dano hepático pode estar associado à dificuldade de biotransformação do fármaco, acarretando um aumento da sua concentração plasmática. E os possíveis efeitos adversos do propranolol são a falta de ar provocada pelo broncoespasmo. Ok? Vocês já conseguem imaginar dessa forma os medicamentos que a gente tem aprendido ao longo desse semestre? Ainda há tempo. Peguem esses conceitos, né, e incorporem no dia a dia. Né? Para isso, a gente volta aqui. Modulação da função cardiovascular. Os receptores beta-1, voltando à história, né, aumentam contrações cardíacas, porque eles estão lá no coração. E os beta-2, que estão lá no pulmão, são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Isso se dá, pois, quando os beta-1 são estimulados, ou beta-2, eles, respectivamente, permitem ou impedem a liberação de cálcio no meio intracelular. Então, quando o beta-1 é estimulado, a transdução de sinal faz com que mais cálcio entre na célula ou seja liberado no citoplasma da célula e interaja com a actina e miosina da célula muscular. E aí a força de contração cardíaca aumenta. Isso, beta-1, coração. Quando o beta-2 é estimulado, lá no pulmão, não entra nem se libera cálcio no citoplasma da célula da musculatura lisa pulmonar. Aí a musculatura lisa relaxa. Aí o pulmão consegue aumentar seu volume interno. E, consequentemente, a superfície de contato com o oxigênio aumenta. Mais oxigênio no sangue. O Birotec chegou a ser muito utilizado, por exemplo, por pessoas que fazem provas de corrida, né, bicicleta, etc. Porque se esse indivíduo usava o Birotec antes da prova, a absorção de oxigênio, a oxigenação dele era muito maior do que dos concorrentes. Certo? Em geral, estes últimos efeitos são úteis, ou seja, o estímulo beta-2 pulmonar, enquanto os primeiros são mais frequentemente prejudiciais. Então, o estímulo beta-1 cardíaco pode ser mais prejudicial. Tá? É por isso que os fármacos para o coração são beta-bloqueadores. Em consequência disso, dessa
presença da mesma família de receptores no coração e no pulmão, foram realizados esforços consideráveis para desenvolver agonistas beta-2, estimulantes beta-2 só do pulmão, ou seja, que não interagiam com beta-1 cardíaco. Agonistas beta-2 seletivos, capazes de relaxar a musculatura lisa sem afetar o coração. Beleza. Então, para tratar o pulmão, um fármaco que só interage com o receptor beta pulmonar. E antagonistas beta-1 seletivo, beta-bloqueadores cardíacos, bloqueadores beta-1, que só atuem no coração, que não interajam com a família beta pulmonar. Beleza? Assim, o efeito bloqueador beta-1 cardíaco passa a ser útil apenas no coração, sem ao mesmo tempo bloquear os receptores beta-2 pulmonares. Então, esses esforços acontecem e facilitam o entendimento a respeito da disciplina por conta dessa família de receptores, que é muito semelhante nos dois locais. Então, a família de receptores beta. Lá no coração foi chamado beta-1. O estímulo beta no coração aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contratilidade. Estímulo beta-2, que é a mesma família de receptores beta, só que ela é um pouquinho diferente, né? A interação, a forma tridimensional desses dois receptores é muito semelhante, tá? Por isso que o fármaco que não é seletivo consegue estimular os dois receptores. Mas eles resolveram aumentar a seletividade. Então tem que escolher uma região que seja específica apenas para beta-1 para colocar o fármaco lá. E aí a mesma coisa para beta-2. Por quê? Quando beta-2 é estimulado, nas artérias ocorre vasodilatação, nos brônquios, broncodilatação, e lá no fígado, gliconeogênese, a síntese de novas moléculas de glicose e a quebra do glicogênio, que é a glicogenólise, que nós também vimos na bioquímica. Tudo isso está baseado no quê? Na adrenalina. Porque numa situação de luta ou fuga, você quer todos esses fatores ao mesmo tempo. A adrenalina, um componente, né, um hormônio, foi feito assim porque interagindo com os receptores beta-1 e beta-2, ela desencadeia efeitos diferentes. Agora, na hora de fazer o fármaco, que fica complicado. Porque se eu coloco um fármaco igual à adrenalina, né, que interage da mesma forma, não seletiva, para beta-2, que é um efeito benéfico para o tratamento do pulmão, eu prejudico o coração, porque ele vai aumentar a contratilidade e aumentar a frequência cardíaca. Por outro lado, se eu busco um antagonista da adrenalina para beneficiar o coração que não seja seletivo, eu beneficio o coração, mas prejudico o pulmão. Causo vasoconstrição no pulmão, broncoconstrição ou broncoespasmo, e aí prejudico a respiração. Então vejam que interessantes essas contradições, né? Referentes à farmacologia. Quais são os exemplos aí de beta-bloqueadores não seletivos? Já falei do propranolol e os outros fármacos que pertencem à mesma família. Nadolol, pembutolol, pindolol, timolol. Então, com esses fármacos, quando você se deparar com alguém que utiliza esses fármacos no seu trabalho, se você já está trabalhando na drogaria, ou no atendimento com os pacientes durante o estágio, etc., fique ciente de que quaisquer alterações na respiração, dificuldade de respirar, podem estar relacionadas com doses tóxicas
do propranolol. Ou problemas hepáticos que impedem a degradação do propranolol, tá? Antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos bloqueiam tanto os receptores beta-1 quanto beta-2 com igual afinidade. Por isso que são não seletivos. A distinção entre receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos é importante, pois os receptores beta-1 são encontrados principalmente no coração, só para marretar na sua cabeça isso, e os receptores beta-2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Ok? E aí o tratamento. Se você se deparar com esse paciente que está com falta de ar, diz que tomou propranolol, como que a gente trata? Basta administrar um agonista seletivo para beta-2, né? Não resolve a questão? Porque se o propranolol está bloqueando beta-2, eu preciso de um agonista beta-2, né? E aí o exemplo é o salbutamol, tá? E aí o caso clínico que vai cair na prova de vocês, ó. Paciente hipertenso chega ao hospital com dificuldade de respirar, cansaço, dores musculares. O paciente disse que ficou muito nervoso com a atual pandemia de coronavírus, sentiu sua pressão arterial aumentar e colocou um comprimido de propranolol embaixo da língua. Diante do seu conhecimento de farmacocinética, a forma de administração sublingual do medicamento fará com que ele seja muito ou pouco absorvido. Então, se até esse momento você não sabe responder essa pergunta, estude. Não é para passar na disciplina, é para a vida, tá? De acordo com seus conhecimentos em farmacologia, diante do bloqueio beta não seletivo provocado por esse medicamento, o que pode ter levado o paciente a esse quadro clínico? E aí você tem que descrever o que causou o caso clínico. Onde você vai encontrar essa informação? Na bula do profissional. Não precisa procurar no Google, não precisa perguntar isso para um farmacêutico que está na drogaria, não. Abra a bula do profissional, do propranolol. Leia a bula. Lá você vai encontrar esse recorte que eu tirei aí, que responde a segunda pergunta. Qual será a alternativa mais rápida, barata e eficiente para tratar os sintomas? Ok? Ok. Voltando aqui então, fecha parênteses. O complexo fármaco-receptor. A intensidade da resposta, que é a transdução do sinal, é proporcional ao número de complexos fármaco-receptor. Esse conceito está estreitamente relacionado com a formação de complexos entre enzimas e substratos, ou antígenos e anticorpos. A gente viu na bioquímica a formação do complexo enzima-substrato. A enzima é complementar ao estado ativado do substrato. Lá a gente também viu a estrutura dos anticorpos, quando comentamos sobre proteínas. No anticorpo existe um fragmento, que é o fragmento variável, que é sintetizado para se ligar aos antígenos, né? Essa mesma ligação ocorre entre o fármaco e o seu receptor endógeno. Essas interações têm vários aspectos comuns. Provavelmente a mais notável seja a especificidade do receptor por um determinado agonista. Então, aquela estrutura tridimensional, que a gente chama de estrutura terciária, da proteína que receberá o fármaco, pode ser muito específica para aquele medicamento. O começo da farmacologia era por meio do estudo das plantas, né, medicinais e tal. E hoje, os fármacos são feitos a partir das estruturas proteicas.
Inverteu o processo. Então ninguém fica mais tentando achar a planta que vai fazer efeito contra aquela doença e aí tentar encontrar dentro do extrato da planta aquele componente químico, testar todas aquelas moléculas presentes no extrato para ver qual é a responsável por interagir com aquele receptor da célula tal que é afetada pela doença X. Hoje, quando se percebe as proteínas envolvidas, as proteínas são sintetizadas, existem métodos químicos para identificar esses compostos orgânicos, então dá para fazer a estrutura tridimensional da proteína, e aí essa proteína precisa ser inibida? Bom, agora eu vou fazer um fármaco então, que vai se encaixar aqui nessa porção da proteína que vai alterar a conformação tridimensional dela. Alternando essa conformação tridimensional, a proteína é inibida. Tá? Ah, não. Essa proteína é um receptor que vai auxiliar no tratamento da doença, né? Então, a gente tem que interagir com essa proteína. Temos, então, a estrutura tridimensional dela, vamos colocar um fármaco aqui que faça ela desenvolver a mesma alteração que acontece quando se liga o ligante endógeno. Então, vamos desenvolver um agonista dessa proteína. Ok? A maioria dos receptores é denominada pelo tipo de agonista que melhor interage com ele. Por exemplo, receptor muscarínico, que a gente viu lá atrás. Aqui o receptor de histamina. Ele é denominado receptor histamínico. Esses receptores, então, sua grande maioria, proteínas, existem em pelo menos 2 estados. Naquela primeira figura a gente viu o estado inativo e o estado ativo. O estado inativo a gente põe um R de receptor, tá? Um R maiúsculo. E para o estado ativo, um R com um asterisco. Geralmente, esses estados ativo e inativo estão em equilíbrio reversível entre si, favorecendo o estado inativo. Então, as nossas células produzem receptores numa quantidade ideal que não existirão muitos receptores ali presentes no estado ativo. Tem que ter um equilíbrio. E no final da aula a gente vai misturar essa aula de farmacologia com bioquímica de novo e com uma patologia, que é o diabetes. Tá? A gente vai falar dessas interações entre os seus ligantes, entre os ligantes e os receptores. O corpo não gasta energia à toa. Então, para que eu vou fazer um monte de receptor para eles todos ficarem inativos? Não. Eu vou fazer uma quantidade ideal que, de acordo com a presença, a concentração dos ligantes, eles estejam nesse equilíbrio. Tá? A ligação dos agonistas desloca o equilíbrio de receptores inativos para receptores ativos, produzindo, então, um efeito biológico. Haverá um aumento da transdução do sinal. Já os antagonistas ocupam o receptor, o sítio do receptor em que se liga o agonista. E quando o antagonista está lá, isso não aumenta a fração de receptores ativos. E eles podem até mesmo estabilizar o receptor no estado inativo. Tudo porque, quando eles se ligam, eles não alteram essa estrutura tridimensional proteica. Então, o receptor continua no seu formato inativo. E a gente tem que lembrar que essas proteínas são muito pequenas, então qualquer diferençazinha de carga que o ligante chega lá e interage, faz uma mudança conformacional, né? Alguns fármacos, por exemplo, os agonistas parciais,
Eles causam desvios similares do equilíbrio de receptores inativos para receptores ativos, mas a fração de receptores ativos é menor do que aquela causada por um agonista. Por isso que ele é chamado de agonista parcial. Tá? Só que o efeito desse fármaco, a mudança de equilíbrio ainda é maior do que aquela causada por um fármaco antagonista. Então ele é chamado de agonista parcial. E o efeito farmacológico? O efeito farmacológico depende diretamente da fração de receptores ativos. Quanto mais receptores ativos, maior o efeito farmacológico. Agonistas, antagonistas e agonistas parciais são exemplos de ligantes ou moléculas que se ligam ao centro de ativação do receptor. Quais são as principais famílias de receptores? A gente já falou bastante do beta-adrenérgico, né? A farmacologia define receptor como qualquer molécula biológica a qual um fármaco se fixa e produz uma resposta mensurável. Dessa forma, enzimas, ácidos nucleicos, proteínas estruturais, proteínas de membrana, proteínas citoplasmáticas, todas podem atuar como receptores de fármacos ou de agonistas endógenos. Contudo, a fonte mais rica e terapeuticamente relevante de receptores farmacológicos são proteínas que transduzem sinais extracelulares em respostas intracelulares. Então é aquela proteína que recebe um estímulo de fora da célula e desencadeia uma resposta dentro da célula. Por isso que a gente viu bioquímica. Todas essas respostas podem ser influenciadas pelo metabolismo. Então imagine que o seu corpo para de produzir esses receptores. Se parou de produzir esses receptores que estão lá interagindo com o meio extracelular, não haverá transdução de sinal, né? Não haverá efeitos bioquímicos dentro da célula. Por outro lado, se a célula possui muitos receptores que interagem com o meio extracelular e transduzem o sinal em mudanças bioquímicas intracelulares, o sinal será exacerbado, imenso, pode prejudicar a célula também, né? Então esses são os principais ligantes dos fármacos, proteínas que interpretam sinais extracelulares e desencadeiam mudanças intracelulares. Esses receptores podem ser divididos nessas 4 famílias aí, ó. Canais iônicos disparados por ligantes, receptores acoplados à proteína G, que é o caso dos beta-adrenérgicos que a gente viu, receptores ligados a enzimas e receptores intracelulares, tá? Aí, um resumão de todos esses receptores para vocês. Então, ó, vejam os mecanismos de sinalização transmembrana. Então, todos os ligantes estão vindo de fora da célula e desencadeando efeitos intracelulares. Ó. No A, é o primeiro grupo. Canais iônicos disparados por ligantes. O ligante se une a domínios extracelulares do canal estimulado por ligante. Então aqui temos o canal, que é uma proteína tridimensional aqui presente na membrana, e o ligante vem e interage com esse canal. Quando ele interage com o canal se abre e os íons que estão aqui do lado de fora podem passar. Ok?
Esse é o canal iônico disparado por ligante. E os íons passam para o interior da célula ou saem da célula. Qual é o exemplo? Os receptores colinérgicos nicotínicos. B. Receptores acoplados à proteína G. É o caso dos beta-adrenérgicos que a gente já viu. O ligante se une a um domínio do receptor transmembrana que está acoplado à proteína G. Então, quando o ligante chega aqui nesse domínio, que está voltado para o meio extracelular, o receptor ativa a proteína G que está aqui. E aí essa proteína G vai fosforilar proteínas, vai interagir com sinalizadores secundários e vai desencadear os efeitos intracelulares. Quando o receptor beta-1, que está lá no coração, se liga à epinefrina, à adrenalina, a proteína G abre canais de cálcio ou promove o aumento de cálcio intracelular. O mesmo receptor existe no pulmão, mesma família. Quando o receptor beta-2 interage com a adrenalina, a proteína G não aumenta a concentração de cálcio intracelular. Aí o músculo relaxa. É por isso que os receptores, que são muito semelhantes, interagindo com o mesmo ligante, no caso a adrenalina, não promovem os mesmos efeitos celulares. C. Receptores ligados a enzimas. O ligante se une ao domínio extracelular de um receptor que ativa uma enzima quinase. Então aqui nós temos o receptor transmembrana, se ligou, ocorreu uma mudança enzimática em algum componente da célula, em alguma outra enzima intracelular. E quando essas enzimas são fosforiladas ou desfosforiladas, elas se tornam enzimas ativas. A gente viu isso quando falou de síndrome metabólica. O equilíbrio insulina-glucagon. Volte nas suas aulas de bioquímica e veja a aula de síndrome metabólica. A gente está vendo isso em neurofisiologia também. Ah, que maravilha! Essa é a grande vantagem, né? Que você vai ver esse conhecimento em diversas disciplinas ao mesmo tempo. Então, quando a insulina está alta, eu tenho uma síntese de gorduras pelo fígado. Por quê? A insulina se eleva quando eu tenho hiperglicemia. Então, a concentração de açúcar no sangue está alta. O fígado vai armazenar essa energia na forma de gordura. E aí, ele falou que pode ser no fígado ou no músculo, o armazenamento de gordura. Exatamente. Só que o fígado é o responsável por pegar esses carboidratos e transformar em gordura. Aí essa gordura que foi sintetizada vai ser empacotada na VLDL e vai para a circulação sanguínea. Aí essa VLDL, se encontrando com as enzimas lipoproteína lipases presentes nos capilares, ela vai perdendo esses ácidos graxos ao longo de todo o seu corpo. E aí esses ácidos graxos entram na célula muscular, vão se armazenar ali. É por isso que quando você pega uma picanha, ela é cheia de veios de gordura, que a gordura fica ali acumulada entre os músculos. É um local em que a energia reservada fica pronta para ser utilizada, né? Essa é a hora em que o indivíduo está alimentado. E no jejum? No jejum, a insulina fica baixa, glucagon fica alta. Aí o adipócito, que é essa célula que está acumulando essa gordura, quando o glucagon está alto, ocorre a fosforilação de uma proteína lá na membrana plasmática. Ocorre a interação de uma proteína da membrana plasmática do adipócito com o glucagon. Esse receptor ligado
a enzima, desfosforila uma enzima que quebra triacilgliceróis em ácidos graxos. Então, quando o glucagon está alto, ativa-se a enzima responsável por quebrar triacilglicerol em ácidos graxos lá dentro do adipócito. Aí esses ácidos graxos vão lentamente sendo liberados para a circulação plasmática e sendo utilizados como fonte de energia pelas nossas células. É a mesma coisa. Só para refrescar a memória de vocês, tá? Então a gente vai encontrar muitos exemplos de ligantes endógenos nesses receptores. Por quê? Porque os fármacos simplesmente irão mimetizar esses ligantes endógenos ou bloquear esses ligantes endógenos. A outra família, receptores intracelulares. Então a gente viu que aqui nos 3 primeiros, os fármacos não chegam a entrar na célula. Isso indica que esses fármacos não precisam ser apolares. Outro conceito lá da bioquímica. Então, se eles não precisam entrar na célula, eles podem ser mais polares. Porque eles estarão aqui na circulação sanguínea, né? E o sangue é majoritariamente constituído de água. Muito bem, está todo mundo sabendo tudo. Você não esperou abrir o microfone, né? Então, os fármacos polares ficam aqui dissolvidos na água do sangue. Agora, para entrar na célula, precisa ser apolar, porque tem que passar aqui pela bicamada lipídica, certo? Então, esses fármacos entram na célula e interagem com ligantes intracelulares, receptores intracelulares. Por exemplo, os receptores esteroidais. Então, o ligante lipossolúvel difunde-se através da membrana para interagir com o receptor intracelular. Existem exceções? Sim. Tem fármacos que têm transportadores de membrana. Então, esse fármaco não precisa ser necessariamente apolar. Quando ele está aqui no sangue, polar, dissolvido, o transportador vem e joga ele para o interior da célula. Tá? Pode acontecer isso também. Vamos para a primeira família de novo. A gente já viu no geral, vamos especificar mais agora. Canais iônicos disparados por ligantes. A porção extracelular dos canais iônicos disparados por ligantes, em geral, contém o local de ligação. Esses locais regulam o formato do poro através do qual os íons fluem através da membrana celular. Então, aquela porção de fora do canal é que vai interagir com o ligante. Em geral, o canal está fechado até que o receptor seja ativado por um agonista, que abre o canal brevemente por alguns milissegundos. Dependendo do íon conduzido através desses canais, os receptores mediam diversas funções, incluindo a neurotransmissão e a contração cardíaca muscular. Então, quando a adrenalina, o exemplo que nós demos, já tem esse momento a aula inteira, né? Quando a adrenalina se liga ao receptor beta-1 adrenérgico lá do coração, ele influencia a proteína G, que abre canais. É um pouco diferente do canal iônico disparado por ligante, mas também influencia canais de cálcio. Aqui é o próprio canal que se abre na presença do ligante. Quer um exemplo? A estimulação do receptor ácido gama-aminobutírico pelo agonista aumenta o influxo de cloretos e hiperpolariza os neurônios. Vou explicar para você. O GABA, ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor inibitório. Então, aqui vamos viajar lá para o interior do seu sistema nervoso central.
Você, nessa pandemia principalmente, você vai se sentir sozinho, triste, né? Você não interage mais com as pessoas, não visita mais seus familiares, todo mundo trancado em casa. Essa sensação, ela pode ser estimulada pelos fatores do seu dia a dia, pelas suas emoções. Mas nós temos um neurotransmissor que inibe o excesso desses sentimentos. Ele inibe a transdução dos sinais relacionados com os nossos sentimentos. É o GABA. Então, o ácido gama-aminobutírico, por ser um neurotransmissor, ele fica aqui dentro das vesículas do neurônio pré-sináptico. Essas vesículas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, e aí, quando elas se fundem, o GABA é liberado aqui na fenda sináptica. Sendo o GABA liberado na fenda sináptica, ele interage com canais de cloreto. Quando o GABA se liga ao canal de cloreto, o canal de cloreto se abre e o cloreto, que estava aqui no meio extracelular, entra no neurônio pós-sináptico. Como acumula muito cloreto aqui, devido à influência do GABA, a membrana fica muito negativa internamente. E de onde que esse cloreto saiu? Não foi do espaço extracelular? A membrana aqui do lado de fora fica muito positiva. Hiperpolarizou a membrana. Essa hiperpolarização impede que outros sinais passem. Porque quando, para os neurônios se comunicarem, eu preciso despolarizar a membrana. Então, vamos dizer que entra aqui o neurotransmissor da felicidade, a serotonina. Quando a serotonina se liga, ocorre uma despolarização. Entra íon sódio, causa uma diferença de potencial, esse sinal pode então ser transmitido lá para o próximo neurônio. Então aqui vai liberar mais serotonina, e a serotonina vai influenciar o neurônio que vem depois, e assim aumenta a concentração de serotonina no nosso cérebro, a gente fica feliz, ok? Só que, com essa membrana hiperpolarizada, devido à entrada de cloreto pelos canais iônicos ativados pelo GABA, nenhum sinal mais passa. Então esse é o nosso freio. Quer nunca mais se esquecer disso? Vamos falar um pouquinho de toxicologia? Vocês já viram os efeitos que o uso da maconha causa nos usuários, né? Então, ou esse usuário fica rindo de tudo, ou ele fica super triste. Por quê? Porque o THC presente na maconha inibe o GABA. Então, como não tem mais o GABA atuando nas nossas sinapses, não tem mais cloreto entrando. Então agora ninguém mais consegue frear a passagem dos sinais. Então, ao utilizar a maconha, se esse indivíduo fica feliz, ele vai ficar muito feliz. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Se esse indivíduo utiliza alguma outra droga, por exemplo, cocaína, e a cocaína já não faz mais efeito, quando ele utiliza cocaína e maconha, o efeito da cocaína é muito maior. Então, na mesma dose que ele utiliza, que já não fazia mais efeito, ele consegue sentir um efeito muito maior. Por quê? Porque já não temos o freio atuando, que é o ácido gama-aminobutírico, responsável por hiperpolarizar
às membranas dos neurônios. Vocês não vão estudar esses mecanismos de ação para os fármacos nessa disciplina. A gente está vendo só de uma forma geral. Mas eu gosto de introduzir esse tema porque daqui a pouco isso será trabalhado por vocês na próxima farmacologia. Tá? E é um exemplo aí de receptor de canal iônico disparado por ligante. O outro exemplo, os anestésicos locais, que se ligam ao canal de sódio disparado por voltagem, mas em vez de ativar o canal, eles inibem o influxo de sódio e aí diminuem a condução neuronal. Então, se eles diminuem a entrada de sódio, o sinal não passa, porque a despolarização depende da entrada de sódio. Tá? É por isso que alguns desses fármacos que também ativam a entrada de cloreto, por exemplo, os benzodiazepínicos, também são utilizados no tratamento da dor. Porque essa hiperpolarização da membrana, que a gente vê com os benzodiazepínicos, que ajudam o GABA, otimizam o GABA, também impede a passagem dos estímulos dolorosos. Tá? Outro tipo, o grupo dos receptores beta-adrenérgicos, que a gente já comentou na aula de hoje. São receptores acoplados à proteína G. Há vários tipos de proteína G. É essa proteína que fica próxima do receptor ali, no espaço intermembrana. Mas todas são compostas de 3 subunidades de proteínas, até onde se sabe, né? Então tem a subunidade alfa, beta e gama. A gente pode ver aqui no desenho, alfa, beta e gama. A subunidade alfa liga trifosfato de guanosina, na sigla GTP. É um componente, então, da proteína, esse GTP, que é muito semelhante ao ATP, que a gente viu na bioquímica. E as subunidades beta e gama ancoram a proteína G na membrana celular. Então, as subunidades beta e gama elas estão ligadas à membrana plasmática da célula. A ligação de um agonista ao receptor, que está acoplado ali à proteína G, aumenta a ligação de GTP na subunidade alfa, causando a dissociação do complexo alfa-GTP do complexo beta-gama. Então, quando o receptor recebe o ligante, GTP se liga em maior quantidade à proteína alfa, esse GTP é convertido em GDP e a subunidade alfa se separa da subunidade beta e gama. Pode se separar para se tornar ativo, mas ela também pode ser ativa mesmo que não se separe completamente. Então é isso que ativa a proteína G. Então a mudança conformacional do receptor libera um sítio da proteína alfa, dessa subunidade alfa, para se ligar a GTP. E aí, essa ligação ao GTP, por sua vez, promove essa mudança conformacional na proteína G, separando subunidade alfa de subunidade beta e gama, ativando a proteína G. E aí, essa ativação da proteína G é que vai dar origem a outros sinais intracelulares. No caso do receptor beta-1 adrenérgico, de novo, esses sinais irão culminar no aumento da concentração de cálcio intramuscular cardíaco, dentro da célula muscular esquelética cardíaca. No caso do receptor beta-2 adrenérgico da musculatura lisa dos pulmões, não vai haver entrada de cálcio. O músculo vai relaxar. Tá?
Então, quando o receptor interage com o ligante e ocorre a interação da proteína G com GTP, o complexo alfa se separa, a subunidade alfa se separa das subunidades beta e gama. Os dois complexos podem interagir com outros efetores celulares. Então, o alfa pode interagir com efetores celulares, beta e gama interagem com outros efetores celulares. E, em geral, são enzimas, proteínas ou canais iônicos, responsáveis por ações adicionais dentro da célula. Essas respostas geralmente duram de vários segundos a minutos. Algumas vezes, os efetores ativados produzem segundos mensageiros, que ativam outros efetores adicionais na célula, causando um efeito cascata. Então, aqui na figura, ligante, receptor, ativou a proteína G, subunidade alfa se separou da subunidade beta e gama, a subunidade alfa veio e interferiu com essa enzima que está aqui na membrana também, que é a adenililciclase. A subunidade alfa vem e ativa a adenililciclase. A adenililciclase transforma ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico vai produzir outros sinais intracelulares. Vai funcionar como um segundo mensageiro. Vai fosforilar, lá no caso, que a gente viu do glucagon e a quebra de gordura, o AMP cíclico vai fosforilar uma proteína ou desfosforilar uma proteína para que ela se torne ativa ou inativa, respectivamente, e aí cause um outro efeito bioquímico intracelular. Esse é o grande mistério dos mecanismos que envolvem esses fármacos. Você precisa saber que isso aqui existe. O reconhecimento do sinal químico pela proteína G acoplado ao receptor de membrana afeta a atividade da adenililciclase. E que é o PPI que está aqui na figura, é o pirofosfato inorgânico. E olha quem que a adenililciclase transforma, ela transforma ATP. E lá na bioquímica, no metabolismo energético, a gente já aprendeu como é que esse ATP é produzido. Então, até para isso ele serve. É uma moeda energética? Sim. Mas também é um substrato de uma enzima que funciona para a ativação de outras enzimas. Outra família de receptores. Receptores ligados a enzimas. Esta família de receptores consiste em uma proteína que pode formar dímeros ou complexos de subunidades múltiplos. Quando ativados, esses receptores sofrem alterações conformacionais, resultando em aumento da atividade enzimática no citossol, dependendo de sua estrutura e função. Então, quando o ligante interage com essa proteína, ela muda de forma. Lembrem-se, é muito pequeno. Qualquer alteração de carga nessa estrutura enovelada, tridimensional, que são as proteínas, isso muda sua conformação. Essa resposta dura de minutos a horas. Os receptores ligados a enzimas mais comuns, por exemplo, o fator de crescimento epidermal, fator de crescimento derivado de plaquetas, peptídeo natriurético atrial, insulina e outros, possuem atividade tirosina quinase como parte da sua estrutura. O receptor ativado fosforila resíduos de tirosina nele próprio e em outras proteínas específicas. Precisa decorar que o receptor ligado à enzima fosforila resíduos de tirosina? Não, não precisa. Mas é assim que funciona. Então, esses receptores geralmente fosforilam uma outra proteína interna cujo nome é a tirosina. Tá? Então, aqui a gente tem um receptor de insulina inativo. Na presença de insulina, quando a insulina se liga ao receptor, a ligação da insulina estimula a atividade tirosina quinase do receptor,
no domínio intracelular da subunidade alfa do receptor de insulina. Então, essa proteína é tão grande que ela tem até uma tirosina conectada a ela. Então, o receptor tem uma tirosina quinase lá. E aí, quando a insulina se liga, a tirosina é ativada. Vejam que aqui a tirosina não fosforilada está inativa. Quando ela é fosforilada, ela se torna ativa. E aí, o que essa tirosina faz? Resíduos de tirosina da subunidade beta são autofosforilados. Depois, a tirosina quinase do receptor fosforila outras proteínas, por exemplo, substratos do receptor de insulina. E aí ocorre a ativação de múltiplas vias sinalizadoras. Então, essa fosforilação que ocorreu aqui primeiramente, simplesmente por causa da ligação da insulina nesse receptor acoplado à enzima, vai ativar múltiplas vias sinalizadoras dentro da célula. Igual lá em Eldorado do Carajás. Quando um descobria ouro num lugar, todo mundo corria para aquele lugar. E aí, essas proteínas fosforiladas promovem a ativação de outras proteínas quinases e fosfatases, levando às ações biológicas da insulina e todos os efeitos provocados por ela nas nossas células. Se a insulina está alta, todas aquelas enzimas que participam da glicólise têm que ser produzidas para metabolizar a glicose. Se a insulina está alta, a mitocôndria sabe que vai ter que trabalhar. Então ela tem que sintetizar todas aquelas enzimas envolvidas no ciclo de Krebs. Então, são muitos os sinais provocados por uma alta insulina. Então, é muito complexa a resposta, né? Múltiplas vias sinalizadoras são ativadas quando a insulina se liga no seu receptor. E por último, os receptores intracelulares. A quarta família de receptores difere consideravelmente das outras três, pois o receptor é inteiramente intracelular e, portanto, o ligante precisa difundir-se para dentro da célula para interagir com ele. Para mover-se através da membrana da célula-alvo, o ligante deve ser suficientemente lipossolúvel. Então, se o fármaco não tiver um transportador, ele precisa ser lipossolúvel. O alvo primário desses complexos ligante-receptor são fatores de transcrição no núcleo da célula. Lá na bioquímica, a gente viu que algumas proteínas são responsáveis por estimular a síntese de RNA. Então a proteína vai lá, desenovela o DNA naquele local específico, lê esse DNA, transformando-o em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo, ou no citoplasma, ou no retículo endoplasmático rugoso. E aí ocorre a síntese proteica. E se o fármaco se liga a essa proteína, que é responsável por sintetizar um RNA mensageiro de uma determinada região do DNA, bloqueia essa proteína, ou estimula essa proteína, ele vai atuar diretamente no nosso genoma, certo? A fixação do ligante com o seu receptor geralmente ativa o receptor por meio de sua dissociação de uma variedade de proteínas. Então, às vezes, esse fator de transcrição, essa proteína que vai lá no núcleo comandar a síntese de RNA mensageiro, está ligada a outras proteínas, né? E por isso está inibido, inativo. Chega o fármaco, quebra essa ligação e aí ativa essa proteína para desenvolver suas funções lá no núcleo. Então, o complexo ligante-receptor ativado se desloca até o núcleo, onde se dimeriza, em geral,
antes de ligar-se aos fatores de transcrição que regulam a expressão gênica. Então vamos acompanhar aqui na figura. Ó. O fármaco na circulação. Aqui a gente tem a célula. O fármaco tem que ser um pouco lipossolúvel se ele quiser atravessar a membrana, né? Um fármaco lipossolúvel difunde-se através da membrana celular e vai até o núcleo da célula. E aí a gente tem um receptor inativo, mas quando o fármaco se liga, o receptor se torna um receptor ativo, né? E aí esse complexo vai lá no núcleo da célula, entra no núcleo e expõe essa região no DNA para que ocorra a expressão gênica. O complexo fármaco-receptor se liga à cromatina, ativando a transcrição de genes específicos. Então, essa exposição do DNA, que foi feita a partir desse complexo, faz com que o RNA mensageiro seja transcrito. E aí o RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo, ou no retículo plasmático, ou no citoplasma, ou no retículo endoplasmático rugoso, ou no citoplasma, e são sintetizadas proteínas. Essas proteínas, por sua vez, irão desencadear efeitos biológicos. Portanto, se você não consegue explicar essa história da síntese proteica, entender o que esse fármaco está fazendo, volte na bioquímica. Ainda há tempo. A ativação ou inativação desses receptores causa a transcrição do DNA em RNA e a translação do RNA e a tradução do DNA, ou translação, né, em uma série de proteínas. E aí essas proteínas é que vão desenvolver um efeito biológico. O curso temporal da ativação e da resposta desses receptores é da ordem de horas ou dias. Por exemplo, os hormônios esteroidais, eles são apolares. Então eles entram na célula, encontram o receptor e vão lá no DNA, estimular a expressão gênica. Eles exercem suas ações em células-alvo por meio de receptores intracelulares. Outros alvos dos ligantes intracelulares são proteínas estruturais, enzimas, RNA e ribossomos. Vou dar um exemplo para vocês. A tubulina. A tubulina é um fármaco antineoplásico. A tubulina se liga a enzimas que acabam por... a tubulina é o alvo de um medicamento antineoplásico, que é o paclitaxel, está cortado aqui. O paclitaxel se liga à tubulina. Qual que é a ação da tubulina? A tubulina são, como o próprio nome já diz, tubos que puxam os cromossomos para as extremidades da célula quando a célula se multiplica. Então, para que a célula se multiplique, eu preciso que a tubulina funcione. A célula cancerígena se multiplica muito, não é verdade? Então, o paclitaxel vai lá e ataca a tubulina dentro das células. Mas, infelizmente, a tubulina também está presente nas demais células do nosso corpo. É por isso que o tratamento do câncer é tão agressivo. Então, ao passo que a célula cancerígena irá sofrer, irá se multiplicar menos, as células do cabelo se multiplicam menos, as demais células se multiplicarão menos. E a agressão ao corpo é muito grande, né? Temos aí outro exemplo, dentro das bactérias, a enzima de hidrofolato redutase é o alvo de antimicrobianos. Pelo fato das células antimicrobianas serem diferentes
muito, muito, muito diferentes bioquimicamente das nossas células, as organelas da bactéria são diferentes, as enzimas bacterianas são diferentes, então elas se tornam um alvo de fármacos. Eu posso fazer então um fármaco que inibe o ribossomo bacteriano, que o ribossomo bacteriano é diferente do meu. Tem enzimas que existem só dentro da bactéria, não tem dentro das minhas células. E aí isso se tornou meu alvo. Esse fármaco é um atuante em receptores intracelulares bacterianos. Quer ver o resumão? Dá uma olhada aqui, ó. Então nós temos, por exemplo, uma célula bacteriana aqui, tá? A parede de peptidoglicano dessa célula, a membrana plasmática, e aqui fármacos que inibem o metabolismo bacteriano. Então, inibem a formação do ATHF, que é o ácido tetrahidrofólico. Lá na bioquímica, a gente viu que o ácido fólico ele é um cofator da síntese de DNA. Se a bactéria não consegue fazer o ácido tetrahidrofólico, a bactéria consegue sintetizar DNA? Não. A bactéria sofre muito com isso, ela não consegue se multiplicar. Inibidores da síntese da parede celular. Então, tem enzimas bacterianas que sintetizam a parede celular de peptidoglicano. Então, os beta-lactâmicos, derivados da penicilina, são esses fármacos. Vancomicina, daptomicina, telavancina, fosfomicina. Outra, o ribossomo bacteriano. É diferente do nosso. Está dentro da célula bacteriana. Então, é receptor intracelular. Inibidores da síntese proteica. Tanto o meu quanto o ribossomo bacteriano sintetizam proteínas. E se eu impeço o ribossomo bacteriano de sintetizar proteínas, o que acontece com essa bactéria? Então, as tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, clindamicina, cloranfenicol, linezolida impedem o funcionamento do ribossomo bacteriano. Existem também os inibidores da função ou síntese dos ácidos nucleicos. Porque as enzimas que estão fazendo síntese de ácidos nucleicos aqui, dentro da célula bacteriana, são diferentes das minhas. Então elas viram alvo. Fluoroquinolonas, rifampicina. E tem ainda os inibidores da função da membrana celular. Isoniazida, anfotericina B e polimixina. Todos atuando em receptores intracelulares. Aí eu coloquei o exemplo dos aminoglicosídeos que atuam em cima dos ribossomos bacterianos. Então, os ribossomos bacterianos são distintos dos nossos. O aminoglicosídeo vai lá na subunidade 30S, distorcendo sua estrutura e causando a leitura incorreta do RNA mensageiro. Lá na bioquímica a gente viu essa leitura do RNA mensageiro. Se eu perguntar para vocês o nome disso que está aqui ligado ao ribossomo, vocês não vão saber me dizer. Se acertasse, ganharia R$10. Mas eu sei que ninguém vai saber. Mas enfim. Mecanismo de ação dos aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos difundem-se por meio de canais porina na membrana externa dos micro-organismos suscetíveis. Então, o aminoglicosídeo tem que entrar pela membrana da bactéria. Ele vai pelos poros, esses canais porina. Esses micro-organismos também têm um sistema dependente de oxigênio que transporta o fármaco através da membrana citoplasmática. Então, além de entrar por esses canais porina, tem um transporte por meio de transportadores, de proteínas, que pegam esse fármaco do meio extracelular e jogam para o interior da bactéria. Dentro da célula, eles se fixam na subunidade ribossomal 30S, onde interferem com a montagem do aparelho ribossomal funcional ou causam a leitura incorreta do código genético pela subunidade 30S do ribossoma completo.
Então, quando o RNA transportador chega aqui trazendo o aminoácido, a leitura ocorre de forma incorreta. Consequentemente, a proteína que é sintetizada aqui terá aminoácidos em posições diferentes do normal. E essa proteína vai ser ativa. Novamente, recordando a bioquímica. Isso é maravilhoso. Eu aprendo muito com essas aulas. Lá na bioquímica, a gente viu que a anemia falciforme resulta de uma alteração genética em que um aminoácido da proteína hemoglobina inteira é diferente do normal. Esse único aminoácido ligado incorretamente faz com que a hemoglobina S, que é a hemoglobina da anemia falciforme, ao interagir, ao se desligar do oxigênio, assuma uma conformação que a torna uma fibra insolúvel. E aí nós temos as hemácias disfuncionais e o quadro clínico da anemia falciforme. Então vejam como um aminoácido já faz diferença. Quando a aminoglicoside chega aqui, então, ele interfere em todo o metabolismo do micro-organismo. Ok? Algumas características da transdução de sinais. Os receptores, meus caros, podem ser dessensibilizados. Então, quando um receptor trabalha muito, ele fica menos sensível ao ligante. A administração repetida ou contínua de um agonista pode causar alterações na responsividade do receptor. Então, se você administra muito o agonista, aquele receptor passa a responder menos. Pode ser que ele fique, inclusive, menos presente na membrana plasmática. A célula vai fabricar menos desse receptor. Quando o fármaco é antagonista, se você administra muito antagonista, pode ser que a célula produza mais receptores para manter esse equilíbrio. Então, direto, a gente encontra pacientes na farmácia que começaram a utilizar antihipertensivos por conta de uma situação de estresse ou por um acidente de trabalho. E aí esse paciente começa a usar losartana. A losartana é um antagonista da angiotensina 2. A angiotensina 2 é responsável por promover vasoconstrição no nosso corpo e também promover a liberação de aldosterona da suprarrenal. Como a losartana é um antagonista, a utilização da losartana a longo prazo faz com que as células aumentem a concentração de receptores na membrana, de receptores da angiotensina 2. Então, esse paciente que começou a tomar por conta de um episódio, que talvez nem fosse uma hipertensão de fato, irá se tornar hipertenso, porque a célula vai produzir mais receptores para angiotensina 2. E aí aquela angiotensina 2 circulando, caso ele retire a losartana, vai aumentar a pressão arterial. Entenderam? O excesso de um antagonista aumenta a produção de receptores por parte das células. O excesso de agonista diminui a produção desses receptores, dessensibiliza a célula. Me fala uma doença que nós sempre falamos dela na bioquímica. É uma doença muito comum, em que ocorre a dessensibilização dos receptores. Uma doença metabólica. Tem que tomar metformina.
Eu acho que deve ter caído a internet. Não é possível. Alô, alô? Aí não caiu, não, mas eu já tô com sono, viu? Meu cérebro já desligou por hoje, já. Já? Enxaqueca desgraçada. É o diabetes, tá? No diabetes, acontece a dessensibilização dos receptores da insulina. E aí o pâncreas começa a produzir bastante insulina, mas já não adianta mais. Os receptores foram dessensibilizados. E aí, glicose não é mais transportada para o interior da célula. Fica acumulada na circulação plasmática. Hiperglicemia. Então, para evitar possíveis lesões às células, por exemplo, altas concentrações de cálcio, que podem desencadear a morte da célula, vários mecanismos se desenvolveram buscando proteger a célula da estimulação excessiva. Então, por que acontece essa dessensibilização? Porque quando tem muito receptor sendo estimulado, isso prejudica a célula de certa forma. Vamos dizer que o indivíduo come doce, come bastante doce, todo dia doce, né? Ele come arroz, feijão, macarrão, batata frita, e aí de sobremesa ele ainda come uma torta com açúcar por cima e tal. Esse açúcar em excesso vai estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, todo dia isso. Essa entrada muito grande de glicose nas células prejudica a célula. Então, o que ela faz? Ela produz menos receptores da insulina. Ela dessensibiliza os receptores da insulina. E aí a insulina passa a não funcionar mais. Menos glicose na célula, a célula sobrevive. Mas aí a glicose se acumula na circulação. Né? Quando um receptor é exposto a administrações repetidas de um agonista, o receptor se torna dessensibilizado, resultando em diminuição do efeito. Esse fenômeno, denominado taquifilaxia, é devido à fosforilação ou a evento químico similar que torna o receptor da superfície celular não responsivo ao ligante. Além disso, os receptores podem ser dessensibilizados. É um fenômeno que a gente chama de down-regulation, por internalização ou sequestro interior da célula. Então esse receptor ele nem vai para a membrana, ele fica lá no interior da célula mesmo. E aí ele fica indisponível para novas interações com os agonistas. Aqui na figura, a gente vê a administração repetida de um agonista, como por exemplo a adrenalina, em curto período de tempo, resulta na diminuição da resposta da célula. Então, administrou epinefrina, tem uma resposta X. Administrou de novo, a resposta já passa a ser menor, por causa das injeções repetidas do fármaco. Então, os receptores ficaram dessensibilizados nessa segunda injeção. Se passar um tempo maior e administrar uma dose novamente, aí a resposta é semelhante à primeira. Eles voltaram a se tornar sensíveis. Né? Alguns receptores, particularmente os canais iônicos, exigem um tempo finito após a estimulação antes de poderem ser ativados novamente. Durante essa fase de recuperação, diz que são refratários. Então, o receptor iônico ali, aquele exemplo que eu dei do GABA, ácido gama-aminobutírico, estimulou o GABA. Não adianta tentar reverter isso rapidamente, porque o receptor ficará refratário, vai demorar para responder de novo. De modo similar, a exposição repetida do receptor a antagonistas pode resultar em sensibilização, ou seja, a célula aumenta o número de receptores. Se a dessensibilização é a down-regulation, a sensibilização é up-regulation, para cima, na qual receptores de reserva são inseridos na membrana, aumentando o número total de receptores disponíveis. Então é o exemplo da losartana que eu dei para vocês.
A sensibilização de receptores torna a célula mais sensível aos agonistas e mais resistente ao efeito dos antagonistas. É por isso que o tratamento da hipertensão ocorre com associação de fármacos. É por isso que, frequentemente, nós vemos que a dose tem que ser aumentada. Porque como a losartana é um antagonista, o corpo vai ficando resistente a ela. Aqui chegou a hora do parênteses, né? Mas vocês preferem deixar isso para a próxima aula, já que estão tão cansados assim? Ó, na moral mesmo. Pode deixar pra outra aula que a cabeça já tá estourando aqui. Caramba, mas tem tanto tempo ainda. Vocês não estão querendo é conteúdo para a prova, né? Não é isso não, sou enxaqueca mesmo. Se não fosse isso, Nossa, tem uma parte tão legal aqui que eu preparei para vocês, ó. eu não tô nem aguentando olhar mais pra claridade do computador. Esse artigo aqui é maravilhoso. Deixa para a próxima aula, então. Tudo a ver com o que a gente estudou. Estudem, meus amigos, porque vocês têm que ser capazes de explicar isso aí que eu expliquei na aula de hoje, tá? Senão o pessoal da enfermagem, fisioterapia e nutrição vai ficar sabendo mais farmacologia que vocês. Cuidado para não passar essa vergonha. Tô rindo de nervoso. Ai, meu Deus do céu. Ai, boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, bom descanso, melhoras. Obrigada.